Por quê? Eu fui agente, trabalhei com Manter na época. Agora tu foi muita coisa Eu já, fui, né, mano. bicho, na tua vida, vou te dizer. Eu já tô fui- sabendo agora isso, Eu sabe? fui coordenador, fui um dos coordenadores na questão do Bolsa Família, quando lá em 2000... Tu trabalhou com o Lula, né? Que eu não acredito, moleque. Pela Fumpapa lá e tal, tudinho, Edmilson Rodrigues. E muitas pessoas ficavam com medo de dizer que trabalhavam só para não perder essa bolsa. São políticas públicas apenas o quê? Para encher barriga? Não, aí quando você fala em política pública São dessa políticas forma, públicas ou políticas... Não sei se existe essa palavra em pública ou alguma coisa assim. política pública é um termo legal. Sim. Existe uma lei que regula a forma, o modus operandi da política pública. O problema é quando você tem ações meramente politiqueiras, que é o que acontece. Agora, quando eu crio uma política pública com base, com fundamento na legislação, eu tenho um programa de governo para aquilo, eu tenho agentes, eu tenho servidores, eu tenho um orçamento que é destinado, tenho que prestar contas. É o que acontece. Agora, o que muito se vê é porque alguns gestores eles colocam a questão do plano pessoal em si, do poder e tal, e aí eles vão fazendo essas ações meramente politiqueiras, às vezes sem qualquer embasamento legal, às vezes extrapolando o próprio orçamento, com aditivos infindáveis e tal, quem já sabe o motivo, e isso acaba repercutindo muito negativamente. Mas não é tecnicamente uma política pública, mas sim uma ação politiqueira. Porque política pública, ela tem um fundamento, ela tem um iter procedimental que tem que ser observado. Algo que eu sempre vejo, que eu critico essa questão dessa Bolsa Família, né? Sabemos que muitos precisam, até vivem só, né, disso, essa é a realidade. Essa implementação que falta, olha, mais uma aí para ti, se tu não saber. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, a primeira dama Zélia Cardoso, se eu não me engano, né? A esposa dele, né? Ela criou um programa chamado Capacitação Solidária. E o que era capacitação solidária? O adolescente, o jovem, ele ficava durante 6 meses dentro de um curso profissionalizante para ele. Por exemplo, eu fiz o curso de garçom. Durante 6 meses, eu ia todo dia ali para o Jaderlândia. É um projeto lá. E todo dia eu ia para lá. Durante 6 meses, eu na época ganhava R$50. Pô, R$50 naquela época, eu acho que foi 2009, ou 99, por aí, 99, 98, alguma coisa assim. Já era um bom trocadinho que, pô... Mas não era pelos R$50, mas era pela aquela questão de capacitar o profissionalização, né? Para o mercado. Tanto é que eu exerci a profissão de garçom durante um bom tempo, entendeu? Tinha de garçom, tinha de oficina de bicicleta, tinha de barman, garçonete, tinha de manutenção na época de computador e tal. Essas políticas são válidas, né? Com certeza, toda política, todo projeto, todo programa que se destine a mudar a vida de pessoas, ou a gestão pública em si, ela é válida. Então eu posso adotar uma forma de governo. Nós tivemos uma política pública, um exemplo de política pública muito questionado, que é a questão das cotas. Sim. É uma política pública que está prevista em lei e tal. Essa política ela foi muito criticada, mas eu, por exemplo, eu fui beneficiado por ela. Então eu não gosto de cuspir no prato que eu como. Eu fui beneficiado. Agora você falar, isso é uma regra comum, eu não posso te dizer. Porque há pessoas negras muito mais inteligentes que pessoas brancas. Claro. E que entrariam por mérito. Eu dou um exemplo, por exemplo, de mim mesmo, né? Falando de mim mesmo, eu estudei a vida toda em escola pública. Nunca tive assim nenhuma situação de fazer um curso ali que tem nesses intercâmbios e tal. Eu fui a vida toda em escola pública. Me formei com louvor, graças a Deus, e estudei música, estudei piano, canto, regência e orquestração, pra você ter ideia. Uma pessoa negra, pobre, da favela e tal. E estudei, fui fazer a minha faculdade, me formei, fiz os concursos da vida e tal, negro.
Isso me beneficiou. Se não tivesse a cota, eu teria conseguido? Sim, teria conseguido. Mas a cota é uma reparação histórica, como concluiu na época o Supremo Tribunal, que tinha brilhantes ministros. A cota ela é uma reparação histórica, uma política pública, que ela se destina a um contexto geral, que repara aí algumas situações quanto à pessoa de cor, da tez da pele. Existe a crítica? Existe. Tem alguns que dizem, mas isso coloca no discurso do Seimes, né, de Herrera Flores. Agora, se você for colocar na prática, muitas pessoas entraram na faculdade porque tinham uma deficiência muito grande. Tem pessoa negra que sabe muito, mas tem negro, em sua grande maioria, que tem uma dificuldade muito grande por toda uma questão de favelização e tal. Isso tem que ser observado. Na minha sala, por exemplo, tinham 2 pessoas negras no meu curso de Direito. Eu e mais um colega. Todos os outros eram brancos e tal. Isso para mim é um fato relevante. Na época eu nem considerava isso. Para mim era todo mundo igual e é. Mas quando você olha de fora, a política pública em si, nesse caso, ela teve um papel muito importante, sim. Então, nesse caso aí, Gideon, tu acreditas que, por exemplo, falando das cotas, tu acredita que seria válido mais uma cota para quem estudasse, por exemplo, estuda em escola pública do que a questão da etnia? Ou não? Especificamente. Assim, você estudou na escola pública a vida inteira, sim. Assim como eu, tenho certeza que o Robson também, não? Tu estudou no Marista, não foi? Não. Pedro Amazonas Pedroso, Eu estudei na Manuel vida inteira Fernandes de Oliveira, a galera do Manuel Fernandes de Oliveira, que me aturaram, Augustinho, É verdade, Maria Nova, Figueiredo na Cidade Nova. Eu estudei a vida inteira em escola pública, né? Assim como você também. Sim. A gente sabe que existe uma discrepância enorme entre o ensino que é feito na escola particular e o ensino da escola pública. A questão do professor falta, não tem apoio, não tem giz, não tem isso para aquilo, diferente da escola particular. Isso dá uma vantagem, tanto que grande parte das pessoas que passavam no meu tempo, né? Agora está mais equilibrado as coisas, né? Eram nas federais da vida, eram de escolas particulares, né? Então, tu acreditas que deveria ter uma possibilidade de abarcar apenas isso, a questão da escola pública, a questão social, ou a etnia também tem que ser mantida? Ando os dois juntos. Sim, compreendi a sua pergunta. Eu acho que as duas se complementam. Porque a questão da cota racial, ela não especificamente, ela se reporta à escola, à procedência e tal. Sim. Ela é especificamente da tez, da cor. Sim. Porque tem um preconceito, sim. Eu já sofri racismo. Sim. E é muito difícil. Então, ainda, por exemplo, eu poderia ser um preto, um negro, que estudei, por exemplo, numa escola no Marista, como eles dizem. Só que num lugar comum, a pessoa iria olhar para mim, é o preto, é o fulano de tal. Sim. Entendeu? Que hoje preto, quando consegue alguma coisa, é um acontecimento. Olha, é o primeiro negro. Olha, é isso. Ainda parece que é uma novidade, parece que é uma coisa. O racismo, ele ainda existe de forma velada, sim. A gente não pode fechar os nossos olhos. Então, eu não cindiria essas cotas, essa política pública, em relação só à questão da escola pública ou da etnia. Para mim, os dois são complementares, eles são importantes, na minha visão. Sobre essa questão, né, de cor, né? Essa definição de cor. Por exemplo, pode pesquisar isso, só para mim ter certeza aqui. Eu sou negro, mas como é que eu posso afirmar que eu sou negro? Apenas pela pele? Isso é uma questão legal, jurídica. Das mais emblemáticas. Porque existe um tratado internacional onde existe a questão da autodefinição, da consciência, da tez da pele. Sim. Onde você pode dizer, não, mas eu me acho negro. A questão do achismo, né? Do achismo. Inclusive se aplica agora nessa questão aí da identidade de gênero. Tá. Eu sou negro. E a pessoa pode ser branca, mas eu me declaro negro. Aí isso vai para um estudo que tem uma banca técnica que vai analisar o tronco biológico, a questão
O meu pai é branco, por exemplo. A minha mãe é negra, meu pai é branco, e eu nasci negro. Eu gosto de ser chamado de preto mesmo. Eu também. Eu gosto O negócio de se me chamarem de negão, se me chamarem de negão, meu irmão, pra mim é top demais, né? Não, pode me chamar de negão e careca também, não tem papo furado comigo, não. Eu sou chamado pra mim isso é natural, isso não me ofende. Sim. Agora, quando alguém quer dizer, você é um preto, isso, que não conseguiu, Já quer humilhar pela minha cor, aí eu não admito. Então, por isso que a questão da cota racial, ela tem que ser mantida independentemente, uma não anula a outra, independentemente da questão da escola pública, que também a gente sabe que é muito deficitária, mas tem escolas públicas por aí que são modelos. É porque essa questão, né? Essa questão de titular, né? Eu sou negro, entendeu? Por exemplo, o neguinho da Beija-Flor, vou te falar que você é inteligente, você é tão inteligente. O neguinho da Beija-Flor, nessa questão legal aí, se nós fôssemos ver, ele não é considerado negro. Porque o gene dele tem mais de branco. Sim, tem esse estudo. Inclusive acontece muito em banca de concurso. Entendeu? Então tem todo esse estudo por cima. Posso ter a cor, mas não ser. Pode ser negão, mas não pode ser negão, né, bonitão, carecão, mas não ser considerado branco. Porque o dele, segundo a pesquisa, até aqui abrir para dizer, se quiser pesquisar aí, não é falar assim não. Ele diz aqui que 67,1% dos genes, né, do neguinho da Beija-Flor é europeu. E aí? Então eu sou europeu também. É essa grande interrogação porque o cara de repente pode sim ter o seu branco e eu sou. Gideon, não é uma questão mais. Existe, a gente sabe que existe preconceito em qualquer lugar, mas a gente não pode dizer que a sociedade ela otimizou isso ideologicamente depois que a esquerda entrou no poder no Brasil. Olha, a questão racial ela é antecedente, no meu modo de ver. Eu sou um grande estudioso do direito internacional. E no âmbito do direito internacional, o racismo ele se projeta de forma intergeracional. Então, da primeira, segunda, terceira dimensão dos direitos humanos, o racismo ele é atemporal, ele é acultural, ele acontece desde os primórdios da humanidade, isso é um fato. Inclusive, teologicamente, alguns falam que o preto seria a questão da maldição de Caim e tal, tem todo um contexto. Tem até religião que diz isso. Né? Exatamente. O Egito Antigo, os egípcios, eles eram depois da cor escura, mas enfim, essa questão do racismo propriamente dito, ela, no meu modo de ver, ela é antecedente. Agora, pegando aqui a deixa de Herrera Flores, o discurso do Seimenes, ele influencia. Porque é aquela questão do vitimismo. Mas eu sou negro. Mas eu sou pobre. Mas eu sou coitadinho. E aí você vai ser sempre assim. A esquerda, eu diria que ela explorou esse discurso do Seimenes. Ela explorou. Então ela pegou aquelas pessoas mais vulneráveis, as famosas minorias, trabalhou em cima disso e daí talvez a percepção de que teve esse acentuamento na esquerda, mas é antecedente do ponto de vista convencional. Tá, entendi. Quer perguntar, Robson? Não, é só essa questão.